gente boa de verdade. Aqui todo mundo tem voz, todo mundo pode participar. Manda mensagem, contar história e juntos vamos celebrar. Vem pra minha live agora, chega junto sem demora. Tem conversa e emoção direto do coração. Vem pra minha live agora. Estamos começando mais um podcast. Eu sou o Pod e ele é o Cast. Hoje com uma pessoa ilustre da cidade, o vereador Cauê, que também é empresário, também é produtor de eventos. O cara tem 1001 utilidade. Vamos saber um pouco da vida dele e ver como que ele chegou até aqui a ser vereador de Pelotas. Cauê, como é que tá? Bom, primeiro é um prazer estar aqui, né? Um prazer estar conversando com os telespectadores. Quero parabenizar aqui o canal de vocês. E estou à disposição para falar absolutamente tudo, sem nenhuma restrição. Estou aberto para todas as perguntas. Que bom, Cauê. Cauê, a gente vai começar assim. Como foi a tua vida, a tua infância, até tu chegar e te tornar um vereador? E por que tu te tornou um vereador? Na verdade, eu nasci no meio da cultura, né? Por isso que acabei virando até produtor cultural, filho da Berê, filho Soto, que sempre trabalhou com dança na Academia Estímulo, com arte, com cultura. O grupo Toca acabou criando praticamente na academia da minha mãe. E o Cauê é um guri que foi criado na arte. Com 14, dos 14 até os 21 anos de idade, trabalhou na imobiliária. Todo mundo pergunta se a imobiliária é minha, é da minha mãe, é do meu pai. Não, é do meu tio, né? E eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos de idade, como eu disse. E com 21 anos de idade, a minha mãe disse: olha, tu gosta de cultura, e na cultura não achava algo que pudesse ser rentável, né? E acabei criando uma produtora com 21 anos de idade. Fiz mais de 52 shows, né? A cúpula da MPB, Maria Bethânia, Djavan, Ney Mato Grosso, Nando Reis. Possivelmente quem foi em algum evento entre 2014 e 2018 no Teatro Guarani, possivelmente eu tenha feito uma dessas produções, grandes produções. E acabou que nesse período de 2018, que foi quando eu comecei a finalizar os eventos, pela questão da crise já de 2016, um grupo de amigos achou que eu deveria concorrer, achou que eu tinha aptidão para política. Eu nunca gostei de política, olha que engraçado. Até eu entender que a política é o que rege a nossa vida, o nosso dia a dia. Me candidatei em 2020, fiz 676 votos, fiquei como segundo suplente. O primeiro suplente era o Ornel, Ademar Ornel, famoso Ademar Ornel. Acabou que ele faleceu, eu virei primeiro suplente, e aí o José Cizenando, que era quem detinha a cadeira, foi cassado. Eu assumi a Câmara de Vereadores por 1 ano e 2 meses. E na campanha de 2024, a gente acabou, depois desse trabalho curto, né, 1 ano e 2 meses para tu trabalhar e competir na política com quem tem cargo, secretaria, é difícil. A gente acabou fazendo 3.230 votos, impressionantes, porque, né, sem recursos, sem uma política de fato diferente, assim, de não ter cargo, não ter secretaria, não ter espaços no governo. Eu competia contra pessoas que estavam dentro do governo com 40, 50, 60 cargos indicados. Então é difícil, o sistema da política é difícil, né? Inclusive hoje quem quer se candidatar a deputado estadual, deputado federal, concorrer com pessoas que já estão no sistema, que tem 40, 50 milhões de emenda, que tem 40, 50 cargos, é difícil. E a gente, surpreendentemente, aí, fomos o 7º vereador mais votado, 3.230 votos, e hoje a gente está aqui conversando com vocês. Cauê, tu que creio eu que é um dos vereadores mais polêmicos da cidade, se não for o mais hoje, né? Tu começou a trabalhar cedo, como tu disseste, aí, com 14 anos de idade. O que tu acha dessa situação que hoje impõe que o menor não deve começar a trabalhar, não deve começar no mercado de trabalho, né? E essa mudança que querem fazer no sistema? Eu, Cauê, particularmente, sou veementemente contra, né? Eu acho que a educação vem dos pais, né? Eu acho que muito do que eu construí, muito do que eu fiz foi da educação que a minha mãe me deu, sobretudo de fazer eu correr atrás. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, e é engraçado essa história, porque eu tinha bolsa 100% no Colégio Gonzaga,
E os meus colegas na época tinham tênis de marca e tal. E a minha mãe sempre, professora de dança, né? Criou 3 filhos sozinhas, praticamente, né? Trabalhava das 7 às 10 da noite. Ela ia lá e comprava um sacolão da P.O. Eu lembro sempre que... E um colega um dia me disse, pô, mas a tua mãe compra roupa na P.O., compra tênis na P.O., tu tem que comprar um tênis da Nike. Na época, me falaram isso. E eu não tinha essa distinção. Mas eu queria um tênis da Nike. E minha mãe disse, olha, que a mãe pode te dar isso. Se tu quiser comprar, tu trabalha. E aí que eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Comecei colando placa, depois comecei colando placa, como falei, depois entregando flyer. Fui indo, comecei a participar das questões das vendas. E aí completei 18 anos de idade. No segundo dia, depois do meu aniversário de 18 anos de idade, eu fui fazer a prova do Cresci. E saí de Florianópolis com o número do meu Cresci já trabalhando com vendas. E nem por isso parou de estudar. Não parei de estudar, sempre estudei. Acho que a questão de eu trabalhar me fez ter uma visão totalmente diferente, né? Sobretudo quando eu termino a escola em 2011 e inicio a faculdade, muito nesse sentido de estudar, mas nunca deixar de trabalhar, fazer praticamente as duas coisas juntas, mas eu sou contra. Acho que a educação vem dos pais, como eu disse, e se os pais ensinam os seus filhos a trabalhar, a serem empreendedores, e como a gente vê na rua, a gente vê muitas pessoas, muitos adolescentes com 14, 15, 16 anos já trabalhando, vendendo uma trufa, vendendo uma arte, vendendo alguma coisa, e eu sou totalmente favorável. Estava fazendo um trabalho, Cauê, que eu admiro muito, que é de fiscalização. Estava fiscalizando também o sistema de saúde, se estava em funcionamento. Tu segue fazendo esse tipo de trabalho de fiscalização? Com certeza. Ainda sexta-feira nós fizemos uma denúncia mega grave, inclusive, em Pelotas, de desvio de medicamentos. Eu ingresso na Câmara de Vereadores, como eu falei, no final de 2023, e ingresso fazendo já denúncias de funcionários fantasmas. Na época eu recebia muita denúncia. Quando eu faço a primeira denúncia, eu acabo virando um canal de denúncia. E aí foi que eu comecei a denunciar o diretor de assistência social, que até hoje está preso, porque desviava benefício deficiente cognitivo. Os funcionários fantasmas que nós denunciamos, mais de 6, 7 foram afastados. 3 secretários foram afastados, né, pelas nossas denúncias. O vice-presidente do PSDB, que era diretor do pronto-socorro, foi afastado com a nossa denúncia do desvio de recursos do pronto-socorro. Da almoxarifado da saúde, a secretária acabou se afastando. Então a gente sempre veio num trabalho de denúncia que o nosso mandato acabou se tornando uma central daquelas pessoas, daqueles funcionários públicos, inclusive, que trabalham corretamente, que trabalham sério, mas que era contra cargo de confiança, que ganhava 2, 3 vezes mais do que um funcionário público, que não trabalhava, que ganhava hora extra. Então a gente acabou fazendo esse trabalho, a gente não terminou de fazer, a gente continua fazendo esse trabalho, e a gente acredita que justamente muito do que nós estamos crescendo politicamente vem do nosso trabalho de denúncia, vem do nosso trabalho de buscar o correto, né? E nessa sexta a gente fez uma denúncia bem séria. Então, ainda sobre a saúde, alguns anos atrás, há vários anos atrás, PS, de pronto atendimento, etc., sem as UPAs, eles tinham uma qualidade de atendimento, o paciente não ficava nos corredores pendurado em soros. Hoje, quando tu entra em pronto-socorro, tu tens uma ideia de um local onde está acontecendo alguma guerra, e que hoje, na atual conjuntura do mundo, não é de se descartar. E tu acha que ao que se deve isso? Isso é o crescimento da população e o
o não crescimento de hospitais, como o PS, etc. Ou tu acha que isso aí é fruto de desvio de verba e má administração? Olha, eu acho que é um conjunto de problemas. Acho que inicia com as últimas administrações que foram deixando chegar nessa situação, né? Quando tu dizes que me parece um cenário de guerra, não é parece, é um cenário de guerra, né? As pessoas ficam deitadas em macas enferrujadas, as pessoas são atendidas, muitas dos acompanhantes ficam em pé, sendo que é proibido. Pacientes oncológicos, por lei, têm prioridade e não são atendidos. Pessoas que têm condições de atendimento não são atendidas. Médicos que deveriam estar lá e não estão. Medicamentos que faltam. Então, tudo isso é um conjunto somatório de problemas. Vejo eu que são várias gestões. As últimas, possivelmente, né, vamos falar aí dos últimos 16 anos, deixaram de chegar nesse ponto. Vale ressaltar que nós tivemos o primeiro governador reeleito da história do Rio Grande do Sul e que realmente a gente tem que agradecer ao projeto do hospital regional que foi feito, mas muito do que se ainda tem nesse momento, porque se a gente chegar hoje no pronto-socorro, com certeza tem 68, 67 leitos ocupados, vem da falta de suporte financeiro, vem da falta de estrutura e gestão, vem da corrupção que nós descobrimos, que já está na casa dos 2 milhões de reais, iniciou com 300 mil, já está em 2 milhões de reais. Isso tudo é um conjunto que faz aquele pronto-socorro ser um cenário de guerra. E eu digo o cenário de guerra, reafirmo o que tu falasse, porque a gente vê pessoas da saúde trabalhando, e aqui a gente precisa parabenizar os enfermeiros, os auxiliares, as pessoas que estão lá, carregam o pronto-socorro nas costas. A gente vê todo mundo reclamar do chão que é sujo, do lugar que é insalubre, mas sempre a gente escuta falar que os enfermeiros, auxiliares atendem a população da forma que pode. Realmente é da forma que pode. Então, eu vejo como uma somatória de problema, de gestão, e que ainda continua de um governo que deveria, em tese, estar alinhado com o governo federal, com recursos federais destinados para Pelotas. E o que a gente tem visto desde que o Fernando Marrone assumiu é a crescente do número de pessoas na fila do SUS. O Marrone assume com 64 mil pessoas e hoje ultrapassam 112 mil. E isso é a crítica, esse é o problema, né? E o que está sendo feito para solucionar o problema, para acabar com esse problema ou então amenizar bastante? E sobre os funcionários ali, técnicos de enfermagem, enfermeiros e o pessoal da limpeza, com certeza, pessoas que se esforçam muito, até além daquilo que o salário me paga, para manter aquilo ali funcionando dignamente, porque eles se espremem entre as macas, com ali técnicos de enfermagem, etc., com os medicamentos de cada um dos pacientes ali, e a gente sabe que o cara não pode errar ali, A18 lá, e o cara deu o medicamento errado, vai sobrar gravíssimo para ele. Então, são pessoas que estão ali se esforçando todos os dias para melhorar a vida daqueles que estão enfermos. Na verdade, não é nenhuma crítica, é uma constatação, né? Sim. A gente consegue constatar que a situação tem piorado, não é nem crítica. São os dados, os números que demonstram isso, né? Quando tu aposta em um governo, e aqui eu fui uma das pessoas que apoiou o governo, me arrependo drasticamente. Foi a primeira vez que eu tive que fazer e optar por uma escolha em um candidato a prefeito. Achei que a experiência que por já ter sido prefeito pudesse ajudar. Achei que estar alinhado com o governo federal iria ajudar e só tem piorado. Não é uma crítica, é uma constatação. A constatação é que cada dia está pior. Enquanto o pronto-socorro, o hospital de pronto-socorro regional não abrir, vai continuar um caos. Eu digo que parabenizo e repito daqueles trabalhadores da enfermagem, do pronto-socorro, dos auxiliares, porque às vezes falta materiais simples. Falta luva, às vezes falta seringa. E sabe o que acontece?
eles mesmos compram do bolso deles. Não foi uma vez que eu vi, foram várias vezes que eu vi o enfermeiro ir numa farmácia e comprar alguma coisa que está faltando para atender aquela pessoa. Senão a pessoa vai ficar sem atendimento. Então, olha o grau de caos que a gente vive, de guerra que a gente vive. E aí, cadê o recurso do governo federal? Onde é que estão os 600 milhões do PAC? Onde é que está o viaduto? Onde está a UPA do Fragata, a UPA das Três Vendas? Cadê os projetos? 11 milhões de reais destinados para digitalização de documento. E esses 11 milhões mudaria a vida das pessoas que estão no pronto-socorro. Então não é uma crítica, é constatação de que cada dia que passa e vai piorar. Nós estamos entrando no inverno, vai piorar. A constatação é que a cada dia que passa está pior. E o que está sendo feito para mudar o quadro? Na verdade, o que está sendo feito pelo governo, aí é uma crítica. Eu não vejo nada. Nosso mandato é um mandato que há 3 anos a gente é o vereador que mais destina verba para a Santa Casa, para a saúde de Pelotas. Nosso mandato é um mandato que tem buscado, dentro desse período, e já arrecadou mais de 6 milhões e meio de reais em emendas destinadas para a saúde. Nosso mandato tenta apresentar soluções para a Prefeitura de Pelotas. Mas não pode esquecer que quem executa é a Prefeitura. Quem tem o dever de fazer a mudança é a Prefeitura. O vereador, ele cria a lei, revoga a lei e fiscaliza. E o nosso trabalho de fiscalização a gente tem feito. E a gente tem feito além. Pelotas não tem deputado estadual, um representante na Assembleia. E os vereadores de Pelotas, muitas pessoas falam: ah, mas o fulano está sempre viajando, o Cauê tirou diário para Brasília, o Cauê tirou diário. Mas a gente tem conseguido arrecadar milhões de reais para Pelotas. Não só eu, vários vereadores. Vários vereadores. Então, o vereador de Pelotas ele tem feito mais que o papel de vereador. Agora, cabe à Prefeitura e ao Poder Executivo fazer alguma coisa para mudar. E o que está sendo feito? Nada. Não está sendo feito nada. Porque se eu estou te dizendo que ele entrou com 74 mil, hoje ultrapassa uns 112 mil, se eu estou te alegando que as pessoas têm falta de medicamento, vão na UBS, não são atendidos, vão na UPA, está cheio, vão no pronto-socorro, está cheio, tem gente que não consegue ser atendido, tem gente que está morrendo porque falta medicamento oncológico. Olha, nada está sendo feito. Qual é a arrecadação anual, Pelotas? Isso é um ponto importantíssimo. Tá? A gente fala que nós temos mais de 2 bilhões de reais de recursos e de verba disponível para poder fazer o gerenciamento da Prefeitura de Pelotas. Mas não são 2 bilhões de reais. Não são, porque chegam milhões e milhões de reais de emendas. Um deputado federal tem 30 milhões, 35 milhões por ano. E aqui eu preciso deixar registrado que a nossa cidade ficou 16 anos sem deputado federal. E a gente precisa agradecer ao trabalho que o deputado Daniel, embora algumas pessoas vão falar que ele destinou mais verba para outras cidades do que para Pelotas, nós temos que agradecer por ter um deputado federal. Nós temos que agradecer o deputado Daniel, independente se a gente concorda com a ideologia dele ou não, independente se a gente concorda com o trabalho dele ou não, mas ele trouxe recursos para Pelotas. Então a gente não está falando de 2 bi, nós estamos falando de muito mais. Nós estamos falando agora que Pelotas, na semana passada, arrecadou de IPVA 124 milhões, sendo que 34,5% de pessoas não pagaram IPVA. Nós não estamos botando aqui o parquímetro. O que a gente perde de recurso parquímetro. 70% do valor do parquímetro vai para o Paraná. 30% fica em Pelotas. A gente não está falando aqui dos mais de 200 milhões de reais que a gente pode arrecadar com o IPTU atrasado, dos grandes devedores, das grandes empresas, do ISFQN, que só uma empresa em Pelotas deve 3 milhões e 900. E eu defendo o empreendedor, eu defendo os empresários, eu sou empresário. Mas não é justo. O empresário está na Europa, viajando e dever 3,4 milhões de ISSQN. Esse recurso poderia estar dentro da saúde. Então, nós não estamos falando de 2 bi. Nós estamos falando de muito mais. Pelotas tem capacidade. E eu te afirmo que de 2016 a 2022, Pelotas é a cidade que mais arrecadou do sul do país. Vou repetir. De 2016 a 2022,
Pelotas foi a cidade que mais arrecadou no sul do país. Arrecadou mais que Joinville, arrecadou mais que Porto Alegre, arrecadou mais que Florianópolis, arrecadou mais no sul do país. Pelotas, de 2016 a 2022, é a cidade que mais arrecadou. Tá, só um pouquinho, Cauê. Então tá me falando que Pelotas é rica. Sim, Pelotas é muito rica. Tá gastando mal. Se nós formos o que mais arrecadamos, proporcionalmente, claro, não vou falar que a gente arrecadou mais recursos que Porto Alegre, mas proporcionalmente, a Frente Nacional das Cidades, a FNC, demonstra de 3 em 3 anos, não é de 4 em 4 anos, é de 3 em 3 anos, demonstra um estudo. E Pelotas, de 2016 a 2022, foi a cidade que mais arrecadou imposto e recursos. Está gastando mal. Que seja 2 bi. 2 bilhões de reais, e a gente está falando de bi, de bobo. Então, 2 bilhões de reais é muita grana. Ué. Aonde está indo esse dinheiro? Volto a afirmar. Aonde é que o pelotense pode olhar e dizer, não, pô, a grana está aqui. Aonde? Volto a afirmar. É mais que 2 bi. É muito mais que 2 bi. Volto a afirmar. Volto a afirmar que Pelotas é a cidade que mais arrecadou no sul do Brasil. Volto a afirmar que está mal administrado. Onde é que está esse recurso? Olha, no asfalto que não é. Cada dia mais eu vejo mais buraco. Na saúde, não é. Cada dia mais aumenta a fila do SUS e cada dia mais a gente vê a decadência da saúde de Pelotas. Na educação, não é. Porque cada vez a gente vê mais problemas nas escolas, mais escolas com problemas estruturais, mais escolas fechadas. Essa é uma excelente pergunta. Elas não tinham nem merendeira. Com certeza. Mas a pergunta é onde é que está o dinheiro? Essa foi a pergunta perfeita. Eu não sei. Eu perguntei para a Prefeitura de Pelotas onde é que é posto o recurso dos parquímetros e até hoje não foi respondido. Pois é, cara, eu tenho uma dúvida com relação a isso. Como leigo, né, vim para cá há 34 anos atrás. E quando eu cheguei aqui, existia 4 pronto-socorro. Beneficência, Santa Casa, o Pilcher, que era pronto-socorro também, e para fraturas e o Hospital de Clínicas. E hoje, na verdade, existe 1 e 2 UPA, né? Então, em 34 anos, a população, eu acho que aumentou quase 100 mil habitantes e diminuiu o número de pronto-socorro de atendimento. A arrecadação antes, ainda olhando como um leigo, né, era bem menor, porque tinha os camelôs ali, onde eles não pagavam nenhum imposto, não pagavam aluguel, não pagavam nada, né? Eles, na época ainda era na volta do mercado público ali, e quando eles se mudaram dali, ainda assim, eles não pagavam nada. Não existia parquímetro, né? Quando tu pagavas o IPTU, estava incluso taxa do lixo, taxa de iluminação pública, o IPTU englobava tudo, né? Hoje o IPTU não engloba mais nada. A taxa do lixo tu paga a parte, a taxa de iluminação pública tu paga a parte, para te parar na rua tu tem que pagar o parquímetro, e os camelôs também pagam para estar ali no Pop Center hoje. Então a arrecadação visualmente, né, consegue-se perceber que é bem maior. Cada vez se coloca mais uma taxa, mais imposto sobre a população de Pelotas, que no decorrer do tempo também vem crescendo e pagando mais IPTU. E tu sabe o que fazem hoje com esse IPTU e por que essa coisa de, em vez de criarem mais pronto-socorros, falando da saúde, está se criando menos, está se fechando ao invés de abrir mais? Porque devia ter, né, esses 34 anos, no início tinha 4, devia ter no mínimo agora 16, e não ter diminuído, né? Eu tenho uma visão sobre esse assunto, né? O cidadão pelotense, ele está esgoelado. Por que eu digo esgoelado? A taxa do lixo é inconstitucional, tá? O STF teve uma decisão, inclusive retirando a taxa do lixo. Mas não é a taxa do lixo naquele momento que vai fazer diferença. Mas a taxa do lixo, somada à taxa de luz, somada ao IPTU, somada ao ISSQN, somado à PMOC, somado... São diversas taxas. São diversas taxas. Isso soma com Pelotas sendo a segunda cidade mais endividada do Rio Grande do Sul. Hoje Pelotas só perde para Rio Grande. Então, a gente está falando de uma cidade endividada, com as pessoas endividadas, uma cidade que está lotada de imposto, e é por isso que Pelotas, o ano passado, perdeu 32 empresas para cidades pequenas aqui na região, como Turuçu e Morro Redondo, que ofertam para os empreendedores muito mais isenção e faz
com que seja uma perspectiva melhor para os empresários de sair de Pelotas e para as outras cidades. Eles vão receber uma isenção de 10 anos de impostos, ou seja, eles estão tendo incentivo e Pelotas não tem incentivo. Isso é uma soma de problemas. E por que eu vou te falar isso? Porque Pelotas, volto a afirmar, é rica de arrecadação. Pelotas é uma cidade que tem muita construção e cresceu a população. Assim como em alguns bairros, triplicou a população. E qual o grande erro desses últimos 16 anos? Medidas mitigatórias e compensatórias colocadas em locais que não havia necessidade. Por que eu digo isso? O Dunas teve mais 8 empreendimentos nos últimos 8 anos. Com esses 8 empreendimentos que tiveram lá, migraram mais de 25, 26 mil pessoas. E o que aumentou de escola no Dunas? Nada. O que aumentou de UBS no Dunas? Nada. Onde foi o dinheiro das mitigatórias e compensatórias? Para quem está nos acompanhando e não sabe, medidas compensatórias e mitigatórias é aqueles recursos que as construtoras são obrigatórias a dar em contrapartida por estar construindo naqueles locais. Justamente para se fazer o quê? Construir uma escola, construir uma UPA, construir uma UBS, qualificar algumas vias. Mas nos últimos 16 anos, e a gente está terminando de fazer esse estudo, as medidas compensatórias não foram regionalizadas. Foram construídos empreendimentos na Terezinha. Mas o que foi construído a mais para captar essas pessoas? Porque a UBS daqui da Terezinha, ela não pode, com mais 12 mil pessoas, continuar do mesmo tamanho e atender a mesma quantidade de pessoas. Assim como aconteceu no Dunas, assim como aconteceu no Caminho do Laranjal, assim como aconteceu no Fragata. E a resposta está aí. Colocar recursos, que Pelotas é rico em outros espaços, não construir UPAs, não construir UBSs e não utilizar os recursos de medidas mitigatórias e compensatórias. E eu falo isso porque hoje, muito das gerações de emprego para além do comércio e serviço é da geração da construção civil. Então é um somatório de problemas. É um somatório, que tu dizes que nos últimos 30 anos, eu digo nos últimos 16, com os desenvolvimentos que tiveram lá do mercado imobiliário. Podemos falar 30 anos, porque o mercado imobiliário começa a se desenvolver em 2009. Mas vamos falar dos últimos 16. Os últimos 16 teve um boom imobiliário em vários bairros da cidade. Mas os recursos foram utilizados em coisas fúteis. Em várias coisas fúteis. Eu posso enumerar aqui tantas para vocês que eu acho que nem vale a pena. Porque, por exemplo, o Caminho do Fragata gastaram mais de 4 milhões de reais em plantas, em árvores, em jardinagem, que a gente olha e... mas não é essa a prioridade da população. Então é uma somatória de problemas. Primeiro, essas plantas são tiradas para que os bairros, para que dê lugar aos bairros. Obviamente, havia plantas anteriormente. Uhum. Aí depois que a cidade expande, aí eles fazem, obviamente, um reflorestamento ali. E não seria melhor, então, concentrar a cidade crescer para cima, ao invés de crescer dessa forma e tendo que mais asfalto, é mais UPAs, é mais UBS, é mais escolas, é mais tudo. Porque quando há essa expansão assim, lateral e para fora, para os cantos, desordenada, eu acho que é mais saneamento básico, ou menos, né? Vamos dizer. O nosso plano diretor está defasado. A última vez quem modificou o plano diretor foi o Fetter, ainda no tempo do Fetter. E a gente vê diversas cidades evoluindo, crescendo, aumentando recursos, aumentando o desenvolvimento, aumentando o empreendimento, porque isso se mexeu no plano diretor. E tem pessoas que acham que isso é bobagem. Ah, não, mas tem um prédio de 25 andares, para quê? O prédio de 25 andares ele ocupa o mesmo espaço de um plano diretor que permite 7. A grande diferença é que com 25 andares tu arrecada muito mais recursos para a cidade. IPTU, INSS, qualifica, diminui recursos de compra e de venda. Então, tu modificar o plano diretor, que é obrigação esse ano, a gente fazer essa discussão na política em Pelotas,
tem um prazo, e esse prazo já ultrapassou, traz a gente se espelhar em grandes cidades. Porto Alegre acabou de aprovar aqui mês passado o plano diretor de Porto Alegre, né? Mudando de 45 metros para quase 85 metros. Alguns espaços 120 metros. Isso dá 40 andares. E por que isso? Porque tu vai diminuir o preço de compra, tu vai aumentar o número de pessoas com aquisição de imóvel próprio, tu vai aumentar a geração de emprego, tu vai aumentar a arrecadação de impostos, e Pelotas, se a gente analisar bem, está acabando. Não tem mais para onde crescer. Já está na boca do Capão do Leão. Já está no final do Laranjal. Já está indo para o final da Fernando Osório. Para onde vai crescer a cidade? Não, e para onde cresceu continua a mesma coisa. 20 anos atrás, tu passava lá na Gotuso, estava aquela rua cheia de buraco. Hoje, tu passa lá, continua a mesma rua cheia de buraco. Tu passava 20 anos atrás, ali na Getúlio Vargas, estavam as ruas todas cheias de buraco. Tu passa hoje lá, as ruas continuam cheias de buraco. Então, não houve ali uma infraestrutura. Por isso também a importância de representatividade, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal. Eu te digo isso e a gente consegue dividir o mapa do Estado entre Sul e Norte e a gente vê a quantidade de deputados que nós temos na metade Norte, quantos deputados a gente tem na metade Sul, né? Cada deputado, como eu disse, tem 35 milhões de reais por ano, mas não é só isso, nós estamos falando de mais de 6 a 10 bilhões de emendas, né? Sejam elas as emendas da bancada, sejam elas emendas ministeriais, né? Então, assim, além de uma boa administração, falta também representatividade. Pelotas é uma cidade que pode ter pelo menos 2 deputados federais e pelo menos 3 deputados estaduais. Hoje a gente não tem nenhum deputado estadual e nós ficamos 16 anos sem deputado federal, né? Agora o Daniel está indo para o segundo mandato, mas Pelotas pode ter mais deputado federal. Na última eleição, 54 mil pessoas votaram em candidato de fora e 46 mil pessoas votaram nulo e branco ou não foram votar. Mas isso não reflete uma descrença do eleitor aí, né? É uma descrença do eleitor no geral. No Brasil foi uma descrença geral. Essa última eleição de 2024, no Brasil inteiro, muitas pessoas deixaram de votar. Mas nós precisamos fazer uma conscientização local e bairrista, justamente porque a gente consegue ver que a metade norte do estado tem muito mais qualidade de vida, tem muito mais recursos, tem muito mais geração de emprego, tem muito mais asfalto, tem muito mais UBS, tem muito mais hospital, tem muito mais educação, tem muito mais turismo, porque tem muito mais representatividade. E isso demonstra, com a falta de gestão de um poder executivo, com a falta de representatividade numa Assembleia, com a falta de representatividade em Brasília, que demonstra que nos últimos 20 anos tu passa nos mesmos locais que se desenvolveram e continua exatamente igual. Aumentou o prédio, aumentou o número de pessoas, mas o asfalto é o mesmo, né? Que está ali, numa operação tapa um buraco e aparece outros 4. Isso falta o quê? Representatividade, recurso e gestão do Poder Executivo. É uma somatória de problemas. Então, hoje tu é pré-candidato a deputado? Eu sou pré-candidato a deputado federal, né? Pelo Podemos, e eu não sou pré-candidato a deputado federal por uma aspiração pessoal. Sim. Eu acho que existe um degrau, assim como iniciei lá, trabalhando aos 14 anos, colando placa, depois entregando flyer, depois como corretor, depois como gerente de empreendimento. Eu acho que existe alguns passos. Mas existe uma coisa chamada coeficiente eleitoral. E o atual prefeito Fernando Marrone, se na última eleição concorresse a deputado federal não estadual, com a mesma votação que ele fez a estadual, ele seria deputado federal. Olha que loucura. Por que eu te digo isso? Deputado Paulo Pimenta assumiu o Ministério da Comunicação. A Reginete Bispo assumiu por 2 anos e meio deputado federal com 19 mil votos. Mas como assim, Cauê? Coeficiente eleitoral. Nós tínhamos um primeiro suplente aqui, do PSOL Rente, chama-se Jurandir Silva, com 16 mil votos. Ele fez 16.500, mais ou menos, e era primeiro suplente de deputado federal. Faltou uma articulação política para ele poder assumir, né, em Brasília.
E eu fui para o Podemos porque o Podemos acabou me colocando numa posição de coeficiente eleitoral de ter hoje o pré-candidato a deputado federal que menos precisa fazer voto em Pelotas. A gente tem um estudo que demonstra que o deputado Daniel precisa fazer de novo entre os 70 e 80 mil votos. Nós temos um estudo que demonstra que o pré-candidato a deputado federal, Marciano Peronde, pela nominata do PL, que é muito forte, precisa fazer entre 90 e 100 mil votos. E a gente tem o nosso estudo que demonstra que nós podemos ser uma terceira cadeira ou primeiro suplente com 30 mil votos. E tem um fenômeno aí, que nós não estamos vendo, que chama-se Rony Gabriel. Rony Gabriel, um candidato, pré-candidato a deputado federal do Podemos, vereador de Erechim, que está cotado pelos analistas políticos de ser o vereador e o pré-candidato a deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul. E se isso acontecer, vocês vão se lembrar que numa época o Tiririca foi candidato, estourou de voto a deputado federal e levou uns 12 deputados com ele. Teve deputado naquela época que entrou com 8 mil votos. Então isso chama-se coeficiente eleitoral. E nós estamos apostando que no Podemos, a nossa pré-candidatura, com algumas pesquisas que já saíram, que não foram feitas pela gente, mas que demonstrou uma grande intenção de votos nessa pré-candidatura do nosso nome, que nós temos reais chances de estar em Brasília com uma votação menos da metade do que os outros candidatos precisam fazer. Então, eu acho que Pelotas precisa pensar muito em, primeiro, 54 mil pessoas votarem em candidatos de fora. Não faz sentido nenhum uma pessoa votar em um candidato da metade norte. Isso aconteceu. Não faz sentido nenhum pelotense com o problema que está em Pelotas, com a buraqueira que está em Pelotas, com o caos que está na saúde, mesmo com o governo, alinhado com o governo federal, a gente vendo que não tem obra em dinheiro, não faz sentido nenhum 54 mil eleitores votar em candidato a deputado federal de fora de Pelotas. O dinheiro vai continuar saindo e não vai entrar. E aí não adianta reclamar depois. Então eu acho que Pelotas precisa fazer uma se conscientizar, né? A gente precisa fazer uma reformulação do eleitor. A gente precisa mostrar que é importante votar. 46 mil não foram votar ou votaram branco e nulo. Então, essas pessoas, só com isso que eu estou dizendo, Pelotas perdeu 2 deputados federais. Perdendo 2 deputados federais, 54.046, a gente deixou de arrecadar em 4 anos 320 milhões de reais. Poderiam estar aqui. Daqui a pouco é uma rua, poderia estar asfaltada. Daqui a pouco é uma UBS, poderia estar em um bairro que teve mais empreendimentos. Daqui a pouco é uma escola que poderia estar reformada. E por aí vai. Então, rapidamente eu vou abrir ali para ler o que o pessoal está mandando. Né? O João Paulo Pescador, ele está mandando o nosso futuro deputado federal, que vai realmente trabalhar para Pelotas. Obrigado, João. Um abraço, fica com Deus. O Fábio Rocha mandou uns foguetinhos ali. E o Anderson Mesquita, Cauê Federal e Adriane Rodrigues Estadual. Obrigado, Anderson. Um cara que faz um trabalho incrível na política, foi candidato, né? A Adriane também, uma pré-candidata a deputada estadual, que tem feito um trabalho importante de discussão, sobretudo em trazer mulheres empreendedoras e voltar ao trabalho do empreendedorismo. Eu acho que é isso. Eu acho que nem todo mundo concorda 100%. Se todo mundo concordar 100%, tá todo mundo errado, achando que está certo. Né? A gente tem que buscar quem são as pessoas que nos trazem uma ideia um pouco mais parecida do que a gente pensa. Acho que a população não tem que ter político de estimação. Acho que a população tem que cobrar o político que aposta. Acho que a população tem que cobrar e muito, mas eu acho que a gente precisa se conscientizar. Então, olha, não compactuo com a ideia do pré-candidato Cauê, mas tem o pré-candidato Daniel, mas tem o pré-candidato Marciano. Eu não compactuo com a ideia da pré-candidata Adriane, mas tem a Miriam Marrone, tem a Paula Mascarenhas, tem o Marcelo Bagé, tem o Júnior Fox, tem o Cezinha, tem o Rafael Amaral, tem a Maíra Lessa, tem candidato, tem um monte pré-candidato nesse momento. Mas vamos eleger um, pelo menos, aqui. daqui
A gente precisa se conscientizar com amigos, vizinhos. Ah, mas eu não quero saber de política, mas minha amiga, a política é o que manda no teu dia a dia. Se for aprovado que todo mundo não pode usar rosa, não vai mais se usar rosa. E a política que decidiu. Então quem deixou de votar, deixou de escolher. Deixou de poder ter direito de cobrar. E quem não vota, deixou o outro escolher. E aí é muito fácil não ir votar, não fazer o seu dever, mas apontar o dedo. Vamos ajudar e vamos votar em pré-candidatos ou candidatos daqui de Pelotas. Exatamente, escolher pelo menos um que seja. E a gente está perdendo aí com isso muitos milhões que poderiam nos ajudar, inclusive na área da saúde, que foi o tema, né? Uma pergunta agora, saindo um pouco da saúde, sobre os animais. Eu também faço um trabalho voltado a isso, fiscalização, etc. Eu vi alguma coisa na internet, até vi rapidamente, sobre a proibição de carroças, charrete, carroça, etc. E como é feito isso aí, Cauê? Isso aí vão dar algo para substituir a tração animal para essas pessoas que têm a sua vida voltada para isso, que ganham que custeiam a sua vida baseada naquele animal. Como é que vai ser feito isso? Primeiro, preciso deixar registrado que a pauta animal não é do meu mandato. Nós temos uma vereadora eleita pela pauta animal, que é a Marisa. Eu sou um simpatizante e ajudo e fiscalizo. E desde o início do meu mandato ajudei. A Câmara de Vereadores, inclusive, me escolheu para ser o presidente da comissão da pauta animal. E como presidente da comissão da pauta animal, eu já fiz vários direcionamentos de soluções de problemas que eu vejo que poderia ser uma solução. Por exemplo, o Disque Resgate 24 horas. A prefeitura tem uma hospedaria e a prefeitura tem a Secretaria de Qualidade Ambiental. E se recebe de mensagem de cachorro atirado na rua, cavalo atirado na rua, gato atirado na rua. A coisa seria simples de se resolver. Diz que denúncia 24 horas. A prefeitura, que tem a obrigação e o dever, iria lá, iria recolher os animais que estão na rua. Então isso foi uma das soluções. Entrando no caso da questão das charretes, eu tenho convicção de que a ideia que se foi dada é voltada a cidades que são exemplo do término das charretes, que é, por exemplo, Gravataí. Né? Eu sou um cara favorável a terminar com a tração animal, mas eu não sou favorável a proibir a tração animal sem trazer a solução. E uma das soluções que foi apresentada, a princípio, pelo Fernando Marrone, é que o governo, através de recursos federais, recursos municipais, vai fazer a substituição das charretes por o cavalo de ferro, que dizem, né? Um carrinho elétrico que vai fazer com que as pessoas que trabalhavam com a tração animal vão trabalhar com esse automóvel, digamos assim, com esse cavalo de ferro que eles chamam. E isso vai ser fornecido pela prefeitura, pelo poder público. Eu sou totalmente contrário a querer acabar com as charretes sem dar a solução para as pessoas que dependem daquilo para sobreviver. E esses animais iriam para onde? Então, na verdade, isso é um segundo ponto de discussão, né? Porque os animais, eles são dos proprietários, esses que trabalham. A princípio, pelo que se é proposto, é que os animais fiquem com seus tutores, com seus donos, né? Porque o proprietário ele tem a obrigação de cuidar daquele animal que é dele. Agora, uma proposição fora disso ainda não foi tratada e ainda não foi discutida. O que se diz é, a Prefeitura de Pelotas, através de recursos municipais e federais, irá entregar às pessoas que trabalhavam e que tinham o seu dia a dia com a tração animal, com esse mecanismo, né, de um cavalo de ferro, de um carrinho elétrico. Essa é a solução que está sendo nesse momento apresentada e nesse momento é o que está sendo discutido, e a gente não pode deixar de lado que isso é uma iniciativa também do Ministério Público. O Ministério Público também vem há 3 anos já fazendo essa discussão, e numa audiência pública que ocorreu no ano passado, foi dito que o Ministério Público deu um prazo ao governo, para a Prefeitura de Pelotas, para encerrar o trabalho e sim proibir as charretes, mas obviamente com essa solução que foi apresentada e que foi
até então aceita pelo Ministério. Isso, cidade ou em torno dela? Como é que fica o interior? Não, isso é cidade porque, na verdade, Pelotas tem os seus regulamentos municipais, né? A Guarda Municipal e os agentes de trânsito têm jurisdição municipal. A gente não pode adentrar em outras cidades. Não, colônia, eu falo colônia. Cidade. Colônia faz parte da cidade, tração animal vai ser proibida exatamente igual à cidade. Colônia é exatamente igual à cidade. Mas a ideia que me parece ser passada pelo Ministério Público é que isso é uma questão do Estado. Eles querem, nas cidades que têm maior concentração de tração animal, e Pelotas é uma delas, diminuir. Tem cidades que são muito pequenas que não têm, né, 300, 400, 500 charreteiros, digamos assim, como Pelotas. Então Pelotas tem uma atenção maior por ter uma quantidade maior, né? Assim como Gravataí teve, e Gravataí é um exemplo. Gravataí gerou muitos empregos e muitos entrevistados naquele período de laboratório de Gravataí. Eu fui lá, presenciei, fui com algumas ONGs, de que muitos deles receberam o dobro, o triplo, estavam recebendo o dobro ou o triplo do que conseguiam arrecadar ainda quando recolhiam as coisas, os utensílios, os recicláveis, com o charrete. Porque lá eles fizeram uma autonomia de arrecadação e de venda, né? As próprias recicladoras foram as que contratavam e compravam dessas pessoas que foram selecionadas ali pelo governo em Gravataí, que até o Zafalon, acho que a família daqui de Pelotas, inclusive o prefeito, segundo mandato de Gravataí, que deu certo. Cauê, nós estamos terminando agora, parece que o tempo passou muito depressa. Passou mesmo. Né? E funciona assim, agora eu vou me despedir de ti, depois o cast também vai se despedir de ti, e aí tu vai ter um tempo livre para tu falar o que tu quiser para a população. Tá bem? Ó, quero te agradecer muito, o tempo passou muito depressa, foi muito legal falar contigo, tá? E te agradeço por ter te disponibilizado a vir aqui conversar conosco. Muito obrigado, Cauê. Eu que agradeço demais estar aqui. Também te agradeço, Cauê, por ter aceitado o nosso convite aí, ter vindo até aqui. E acho que só políticos com coragem, né, vão aos seus convites lá e expõem suas ideias e expõem suas metas, e espero que tu tenha êxito nessa campanha aí, né, como pré-candidato a deputado federal, e que tu obtenhas êxito aí e seja um dos nossos representantes lá. Muito obrigado, quero agradecer a vocês mais uma vez, toda a equipe. É um prazer estar aqui, me coloco sempre à disposição para ver quando precisar, coloco à disposição o nosso gabinete na Câmara de Vereadores para a gente justamente fazer qualquer tipo de discussão, né? Muitas pessoas assistem o canal de vocês, as ideias que chegarem de projetos de leis, reclamações, nosso gabinete está à disposição, inclusive está todo mundo online aí, vão entrar em contato com vocês, deixar o número do nosso gabinete à disposição. E eu quero me dirigir para ti, pelotense, para ti que está assistindo aqui o podcast e que vai assistir depois a fala do pod e do cast comigo, que a gente está muito contente de fazer o trabalho que a gente fez, a gente está muito contente de ter conseguido um resultado de 3.230 pessoas, que não é fácil sair num domingo de eleição, política que a maioria das pessoas não querem escutar. 3.230 pessoas depositaram confiança no nosso mandato, no nosso trabalho. Eu quero me dirigir a ti, que acompanha política, que gosta ou não de política. Esse ano de 2026 é um ano de suma importância para Pelotas. Nesse momento, os pré-candidatos estão colocando seus nomes à disposição, falando sobre seus projetos, sobre as suas ideias, mas o que a gente tem que entender e fazer uma educação do vizinho, do amigo, do filho, do pai, é que nós precisamos eleger candidatos de Pelotas e fazer o que a metade norte do estado faz, e é por isso que Gramado é desenvolvido, Caxias é desenvolvido, Bento Gonçalves é desenvolvido, Passo Fundo é desenvolvido, todas as cidades da metade norte do estado são desenvolvidas, tem dinheiro, qualidade de vida é melhor, e Pelotas e a região sul não, porque a gente insiste, eleição e eleição, em apoiar e apostar candidatos de fora de Pelotas. Apostando fora de Pelotas, o recurso não vem para Pelotas.
vai para Forte Pelotas, provavelmente, né? Talvez esse deputado que tu votou de fora, ele tem 35 milhões e ele trouxe 1 milhão para Pelotas, mas ele era para ter trazido 35 milhões para Pelotas, 30 milhões para Pelotas, mas trouxe talvez 1 milhão. Então a conscientização, não gosta da proposta do pré-candidato Cauê, tem a proposta do pré-candidato Daniel, tem a proposta do pré-candidato Marciano, mas alguém que vai fazer política e trazer recursos para Pelotas. Era essa minha manifestação podcast e agradeço muito uma vez. Tamo junto, gente. Boa terça-feira. Muito obrigado.